força feminina se faz presente nas Forças Armadas. A Aeronáutica, Marinha e Exército contam com cada vez mais mulheres. E elas estão em cargos de comando. Mas essa é uma história recente que caminha a passos lentos. Fazei com que os olhos fiquem cegos! Fazei com que os olhos fiquem cegos! No caçador inimigo! Há 200 anos, na luta pela independência brasileira, no estado da Bahia, uma mulher precisou se disfarçar de homem para se alistar. Maria Quitéria é uma heroína brasileira, né? Uma heroína baiana que lutou, que mostrou a coragem dela e a bravura ao se vestir de homem, ingressar no exército, participar de várias batalhas, e ela foi uma defensora, né, da população local. Ela sabia atirar muito bem, ela sabia montar muito bem, e quando ela é descoberta como uma mulher, ao contrário do que deveria acontecer de ela ser expulsa, ela é reconhecida então como uma combatente, justamente por ela ser brava e patriota, nesse sentido de estar defendendo as suas terras, os seus ideais, contra esses invasores. Ao ocupar um espaço que era destinado a homens, Maria Quitéria entrou para a história e foi condecorada pelo imperador Dom Pedro I. Ela foi líder entre os soldados na época que defenderam contra as tropas portuguesas na Bahia. E é um símbolo, na realidade, do quão a mulher pode ser corajosa, pode ser determinada na busca daquilo que ela tem interesse, naquilo que ela acredita. Ao longo da nossa história, nós falamos de mulheres diversas, né? Mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, de diferentes classes e situações sociais, mostrando que a potência da mulher feminina está em todo lugar e que ela se demonstra em todas as situações que elas se julgam aptas a fazerem parte. Antes da Maria Quitéria, né, nós tivemos a Clara Camarão, que participa da primeira Batalha de Guararapes, no século XVII. Clara Camarão era uma indígena, né? Então é uma mulher diferente do que se esperaria de uma heroína, digamos assim, mas de uma bravura extrema, que com um grupo de mulheres afasta os holandeses daqui, de uma forma muito peculiar, mas de uma forma muito inteligente, e é recebida também com uma pompa, recebendo o título de dona, onde os homens recebiam de dom, e somente ela recebe de dona, e também recebe honras militares, o que era colocado somente para os homens da época. E aí vem Quitéria, e depois nós temos também, durante o período das Guerras da Independência, Maria Filipa, uma mulher negra, que também não sabemos, por conta das nossas falhas históricas, se era uma escravizada que estava liberta, se ela já tinha nascido livre. Apesar da história reconhecer a importância feminina, foi somente durante a Segunda Guerra Mundial que as mulheres puderam participar legalmente das Forças Armadas. E mesmo assim, restritas ao serviço voluntário de enfermaria. A gente sempre tem que entender o direito como uma construção social, como uma construção da sociedade, como uma evolução de pensamento a respeito das coisas, a respeito dos fenômenos sociais, a respeito dos gêneros, a respeito da vida de uma maneira geral. Então, o direito das mulheres ao longo do século XX, começou isso no século XIX, na verdade, e ao longo do século XX foi se aprofundando, não é diferente com relação à participação das mulheres nas Forças Armadas. Em 1944, houve o esforço de guerra no Brasil, enviamos tropas à Itália, e houve uma participação voluntária das mulheres nas enfermarias e em quadros auxiliares, mas especialmente em enfermarias. O marco legal é a década de 80, quando primeiramente a Marinha ela cria uma lei, a lei é criada feita pelo Congresso, mas ela é uma lei que é iniciada, obviamente, ali com os trabalhos da Marinha, e essa lei ela dá à mulher a possibilidade, confere à mulher a possibilidade de trabalhar, ingressar nas Forças Armadas, mas ainda nos quadros auxiliares. Depois dessa lei
de 1980. Em 1981, a aeronáutica fez o mesmo, e o Exército é sempre um pouco mais conservador. O Exército vai praticar essa inserção, esse direito ao ingresso nas Forças Armadas, nos quadros auxiliares, no final da década de 80. Em 1989 existe uma lei que dá às mulheres o direito de ingressar nos quadros auxiliares do Exército. Mas elas poderiam ascender aos quadros de oficialato, mas sempre num patamar menor do que os homens, né? Até os dias atuais, as mulheres não possuem a obrigatoriedade por lei de estarem dentro de nenhuma das forças. Então, mesmo que hajam corpos ou quadros femininos dentro das 3 forças, nenhuma mulher brasileira é obrigada a se colocar à disposição de nenhuma das forças, né? Diferentemente dos homens brasileiros. Não existe obrigação, mas não falta disposição. A Marinha, que foi a pioneira das 3 forças no Brasil a institucionalizar a participação feminina em seu quadro, promoveu recentemente a primeira mulher negra a almirante. Era um sonho da adolescência, porque na adolescência eu tive o conhecimento que as mulheres estavam começando a ingressar à Marinha. Foi em 1981, quando as mulheres começaram de várias profissões a ingressarem, né, nos corpos, no corpo feminino, e eu tive o conhecimento disso e fiquei com vontade, mas naquela época minha prioridade era ser médica. E aí depois disso, só em 94 é que eu tive conhecimento que os médicos também ingressavam, que existia o Corpo de Saúde da Marinha, e aí eu fiz o concurso e entrei em 1995. Essa para minha turma foi a primeira turma feminina onde as mulheres entraram no Corpo de Saúde, onde os médicos já chegavam ao almirantado, ao posto de almirante, né? Então, passou-se também outros quadros a representarem também esse ingresso feminino. Então, a participação em cargos mais altos passou a ocorrer verdadeiramente. Um número restrito, mínimo de vagas, alguns são alçados almirantes. Então, me sinto muito satisfeita, porque não depende de sexo, raça, religião, enfim, credo, não são características pessoais, mas eu fico feliz em poder representar o quadro feminino e esse grupo especial de mulheres, né, de mulheres negras, conseguindo atingir esse posto. E a partir de 2023, na Marinha do Brasil, a mulher pode acessar qualquer quadro de qualquer corpo, né, não só do corpo de saúde, como de outros corpos também, pertencer às escolas, desde aprendizes de marinheiro até as escolas de nível superior, está franqueada a todos, né? Talvez a dificuldade seja no conhecimento da existência dessa oportunidade. Eu acho que a Marinha tem trabalhado muito nisso, favorecendo o ingresso da mulher. Foi uma dessas campanhas que despertou o interesse de Débora, que hoje é guarda-marinha e integra a primeira turma de mulheres admitidas na Escola Naval que poderia optar entre o Corpo da Armada ou dos Fuzileiros Navais. Ingressar nas Forças Armadas foi um sonho que eu tinha desde a infância. Eu sempre admirei a postura e a dedicação dos militares e eu enxergava como forma de poder ajudar as pessoas, né? Eu via propagandas da Marinha na televisão quando eu era menor e ela realizava ações cívico-sociais com os navios de apoio hospitalar, principalmente nas regiões do Norte e Nordeste, e isso me encantava bastante. Por coincidência ou não, eu nasci no dia 13 de dezembro, que é o Dia do Marinheiro, então desde pequena eu soube que era um dia especial e que um dia eu poderia ser militar e integrar a Força Naval. Para mim foi bastante empolgante ver sancionada a lei que permitia às mulheres serem do Corpo da Armada e também dos Fuzileiros Navais. O que pouca gente sabe é que essa lei, ela permite agora que as mulheres alcancem postos que elas não tinham acesso antes. Agora as mulheres elas podem optar em estar em navios de superfície, que são os navios de guerra, podem optar por serem engenheiras, aviação naval, hidrografia e também galgar postos ainda mais altos, como por exemplo, um dia ser comandante da Marinha ou poder comandar um navio. Houve sim uma adaptação, tanto na Escola Naval como nos batalhões de fuzileiros navais e nos navios, mas na questão de adaptação.
De forma a garantir ainda o conforto e a privacidade de ambos os sexos, foram incluídos banheiros e camarotes segregados. O relacionamento com os marinheiros é normal, nós não enfrentamos nenhum tipo de preconceito, nunca enfrentei nenhum tipo de preconceito por ter escolhido o corpo da Armada. Pouco tempo depois, nós já estávamos entrosados e confesso até que fiz grandes amizades. A aeronáutica foi a segunda força a permitir o ingresso de mulheres em seu quadro. Em 95, a FAB foi a primeira força a ofertar o mesmo curso de formação militar para homens e mulheres. E logo depois, também permitiu o acesso delas ao ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. A Major Joyce fez parte da primeira turma mista. A gente tinha essa preocupação, gente, será que os homens vão receber bem a gente? Será que não vão achar que nós somos um corpo estranho ali? Eu falo pelo meu exemplo, mas eu creio que seja o exemplo de todas, da grande maioria, se não de todas. Eu fui muito bem recebida no meu primeiro esquadrão operacional, que foi o 7º Esquadrão de Transporte Aéreo em Manaus. Claro, a gente, o homem, a gente está invadindo, entre aspas, o espaço deles. Então tem uma desconfiança inicial, porque eles não sabem o que esperar num primeiro momento, né? Mas a gente até conversa entre a gente isso, né, que o nosso cartão de visita é o nosso profissionalismo, realmente. É a maneira como a gente busca mostrar para eles que nós vamos lidar com as mesmas situações que eles lidam e tomando atitudes semelhantes, porque a nossa formação ela é igual. Na Força Aérea, praticamente todas as áreas, né, das militares de academia hoje só não está inserido no curso de infantaria, mas eu creio que isso é uma questão de tempo. Pelo que a gente avançou até agora, e das demais áreas de apoio também praticamente 90% dos quadros admitem a participação feminina. No controle de tráfego aéreo, por exemplo, que é uma missão muito importante que a gente faz, né? Todos esses aviões que estão pousando e decolando estão sob a responsabilidade de um controlador de voo. Hoje mais de 50% são mulheres. Então, na Força Aérea, os horizontes eles estão bem expandidos com relação a isso. E a Major voa cada vez mais alto. O amor que começou na Amazônia se expandiu para fronteiras bem mais distantes. O meu primeiro sentimento foi muito forte, foi nesse período de 4 anos que eu passei na Amazônia. A partir daí, eu voei 2 aeronaves, né, o C-98 e o C-97. O C-98 é o Grand Caravan, que é um avião excepcional, muito versátil, muito adequado para voar na Amazônia. Depois eu voei o Brasília, que é um avião mais rápido. E aí eu senti no meu coração ali a vontade de fazer o que eu estava fazendo na Amazônia, numa escala muito maior. E foi por isso que eu me voluntariei para ser transferida para o 1º Esquadrão de Transporte. O primeiro esquadrão do 1º Grupo de Transporte, que é no Rio de Janeiro, e voei o 630. A aeronave militar, que é conhecidíssima no mundo inteiro, é um ícone da aviação militar, né? Um avião enorme, com 4 motores. A missão que nos dá muito orgulho, que são as missões humanitárias. Então, enchentes em algum lugar, apoio humanitário tanto no Brasil quanto em outros países, combate a incêndio em voo. E outras missões bastante operacionais, como, por exemplo, reabastecimento em voo, quando a gente em voo transfere combustível para uma aeronave de caça, para que ela consiga permanecer mais tempo voando, né? No final, tudo isso foi coroado com o ingresso no QT Antártico. Fui a primeira mulher a pousar na Antártica, então para mim foi uma grande honra, uma grande responsabilidade. Cada vez que a gente pousa lá, a gente pensa, né? Eu penso, quantas pessoas têm essa oportunidade, né, de estar lá, independente de estar pilotando ou não. E eu percebo o quanto cada vez que a gente vai lá, a gente observa um ambiente diferente. Uma segunda missão, essa mais recente, já no ano de 2021, que também foi algo que me marcou bastante, foi as missões em apoio à crise humanitária relacionada ao oxigênio em Manaus, né, no ápice ali da pandemia, Covid. Então, o esquadrão também esteve engajado o tempo inteiro, a Força Aérea como um todo, né, naquela ocasião. Em 89, as mulheres tiveram permissão para compor os quadros do Exército na área de saúde. Em 98,
foi instituído o estágio de serviço técnico para profissionais de outras áreas. E em 2017, o Exército Brasileiro iniciou a formação de mulheres em cursos de ensino militar bélico, oportunidade que foi abraçada pela segunda-tenente Fabiana. Eu sempre quis entrar nas Forças Armadas, como um todo, né? Mas o Exército em especial, para mim, foi um sonho, porque meu pai é militar do Exército. Eu ingressei em 2017 em Campinas, né, na SPSEC, Escola Preparatória de Cadetes, e aí depois, em 2018, que aí a gente foi para a Academia Militar das Agulhas Negras em Resende. E aí sim, é a primeira turma de mulheres. Atualmente as mulheres elas podem escolher entre intendência e material bélico para ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras. A minha especialidade, no caso, é o material bélico. A AMAN ela prepara a gente para ser oficial. Então, sendo de material bélico, eu posso chegar até general de exército. A AMAN ela prepara a gente como um cidadão, além de militar. Então, assim, é bem completa a formação. O treinamento físico, para qualquer indivíduo, ele é muito importante, né? Ele é importante para a saúde. Então, no Exército não é diferente. Essa questão de dizer que a mulher é fraca, não tem nada disso. Nós somos fortes tanto quanto. A gente é diferente, fisiologicamente, mas assim, isso não interfere em nada. A gente consegue realizar as mesmas atividades. Maria Luísa se tornou um exemplo de perseverança. Entrar para a aeronáutica era um sonho da criança, que nasceu no mesmo dia de Santos Dumont. Quando eu completei os 18 anos, eu me ingressei na Força Aérea e vim servir aqui em Brasília e sempre com esse propósito. Aí eu fiz meus cursos, fui soldado da infantaria primeiro, depois eu fui fazer um curso específico para essa área de aviação, me formei em aviação, trabalhei com mecânica de aviões, exclusivamente com motores de aviões. Destaquei realmente no meu trabalho, no que eu fazia. Meu comandante ele resolveu abranger mais o meu leque de atividades ligadas à aviação e me convidou para ser instrutora, né? Como militar, Maria Luísa colecionou diplomas e condecorações, até assumir a transexualidade. O meu entendimento como mulher, ele se deu há muito tempo atrás, né? Bem antes de eu adentrar as Forças Aéreas Brasileiras. Mas aí teve muitas questões envolvidas, teve questões de familiares, pressão social, essas coisas. Então isso ficou guardado para mim. Eu tive que representar um papel de que eu não era realmente. Aí num determinado momento da minha vida, que as coisas foram acontecendo no nosso país, primeiro foi a Constituição Federal, garantindo vários direitos às pessoas, né? As mulheres já estavam na FAB, já tinham adentrado há vários anos já tinha inclusive estabilidade também. Inclusive no esquadrão onde eu trabalhei também já tinha uma mulher trabalhando também junto comigo. E outra coisa também assim, importante para minha questão de gênero foi uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Ela autorizaria os hospitais universitários e outros de pesquisa a fazer cirurgia de readequação sexual nas pessoas trans. Para mim era muito importante fazer a transição por completo. Então aí eu tomei a minha decisão, falei, não, agora realmente a Maria Luísa tem que aparecer. Mas a Maria Luísa, ela vai continuar com suas atividades, vai continuar com o seu trabalho aqui na Força Aérea. Maria Luísa foi reformada, recorreu à justiça, mas não conseguiu uma decisão a tempo de voltar à ativa. Conseguiu direito à progressão de carreira, mas ainda aguarda o julgamento de mais um recurso. Desde o primeiro processo até hoje, que o processo se encontra no STJ, eu ganhei todos. Todas as decisões foram sempre favoráveis a mim. Só que, por outro lado, a justiça brasileira ela permite uma infinidade de recursos. Até hoje ainda continua. Aí o processo está no STJ, quer dizer, eu já passei o tempo de muitos anos atrás, né, já,
infelizmente não pude voltar. Para mim, acho que foi uma segunda perda, né, na minha questão profissional, na minha questão até emocional também, né? Reconhecida como primeira mulher trans das Forças Armadas, Maria Luísa segue como exemplo. A maior parte dessas mulheres, elas tiveram que ingressar no judiciário para permanência. E o meu processo, o caminho do meu processo, desde o início até hoje, principalmente no momento que ele está no STJ, ele está servindo de base para essas pessoas também, né, como uma questão jurídica, né, alguma coisa que já tem um precedente. Então, assim, eu fico muito feliz também de estar contribuindo para isso também, sabe? Em função desse precedente, em função da evolução do pensamento judiciário brasileiro, não se pode mais fazer uma distinção nas Forças Armadas. Então, se a mulher trans está nas Forças Armadas, ela deve continuar nas Forças Armadas. Qualquer tipo de discriminação pode ser até considerada crime hoje em dia, porque o Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão que foi o relator, o ministro Celso de Mello, entendeu como crime a homofobia. E também isso pode se estender à transfobia. Então houve uma evolução da jurisprudência brasileira a respeito da igualdade de gênero dentro das Forças Armadas, a partir do caso Maria Luísa. Mas tão importante quanto isso é que a sociedade veja nas mulheres trans também, que não é uma pessoa que está ali não somente pelo seu gênero, mas porque a mulher tem a capacidade de estar onde está. E pela primeira vez na história brasileira, tivemos uma mulher à frente do Superior Tribunal Militar. A ministra Maria Elizabeth está há 16 anos no tribunal, na vaga destinada à advocacia. É um desafio ser a primeira mulher e ter sido a primeira presidente numa corte que ainda é, como eu costumo dizer, um reduto de masculinidades, porque as Forças Armadas o são. Não é? Então, eu entendo que a visão feminina ela é diferente da do homem. E ela tem que ser assim, porque nós vivemos uma sociedade plural, onde todos nós somos diferentes e temos que ser respeitados na nossa diferença. É fundamental que essas divergências, que essas disparidades de seres humanos sejam absorvidas numa sociedade plural, numa sociedade que se diz democrática, para que todos se sintam representados, não apenas dentro do parlamento, onde são eleições diretas, mas também dentro do Poder Judiciário. Afinal, nós somos os responsáveis por julgar a vida do nosso semelhante. Então é preciso que haja realmente uma visão de mundo, né, uma alteridade que perspective todos os seres humanos. Então eu acredito que quanto mais a sociedade evolua, mais o respeito à diferença e o respeito a seres humanos diversos também será implementada, né? E eu procuro construir esse ideal, que é um ideal civilizatório. Abrir caminho para novas gerações de mulheres, mas abrir caminho também para as minorias, porque eu costumo dizer que eu não sou só uma voz das mulheres aqui dentro dessa corte, eu também sou uma voz das minorias. Eu acho que os horizontes estão muito expandidos e a gente vê o terreno propício para que a gente alcance realmente todas as áreas. Eu acho que hoje o principal desafio, a gente ainda está construindo histórias, né? Eu acho que o principal desafio está relacionado ao desempenho do quadro feminino, principalmente nos cargos de liderança. Então as mulheres elas estão galgando posições na hierarquia e o desafio atual é demonstrar a sua capacidade nessas posições de liderança. Ser mulher não representa nenhum obstáculo ou privilégio, porque eu acho que o segredo tanto para homens e mulheres é se esforçar. É uma analogia muito feita pelos oficiais mais antigos, que estão mais tempo na força, que a Marinha ela tem um bolo gigante
E em um determinado momento da carreira, da vida do militar, uma fatia de bolo é distribuída. Mas para comer esse bolo é preciso estar preparado. Então, tanto para homens e mulheres, eu acho que o desafio é singular. Tem que se esforçar, tem que tentar não focar só na média, tentar estudar outro idioma, se profissionalizar na área. E eu acho que esse é o desafio principal. Nós podemos fazer qualquer trabalho que anteriormente era dito como masculino, né? E vice-versa também. Homens podem fazer qualquer atividade, homens podem fazer qualquer atividade, né, que antes era dita de feminina. Essa sensibilidade feminina ajuda em vários aspectos, desde a gestão. A gente tem um trato diferenciado, né? A visão diferente, a visão matriarcal. Então, isso acaba sendo, em alguns momentos, em algumas posições, em alguns momentos também, são fundamentais para o bom entendimento da organização, para a melhor condução de alguma situação específica. Então, a mulher tem seu lugar em todos os pontos, isso eu não tenho dúvida. Eu acho que a mulher ela é importante em qualquer lugar que ela esteja, né? No Exército não é diferente. Ter mulheres aqui, a gente consegue mostrar uma outra perspectiva, que a mulher ela vê o mundo, às vezes, de outra maneira. Então, a gente abre os horizontes do Exército. Essa é a importância da mulher. A história vai continuar sendo escrita e eu acredito que as portas estão abertas, inspiradas com certeza no exemplo de Maria Quitéria. Nós vamos demonstrar o nosso valor onde quer que nós cheguemos. O céu não é mais o limite para a mulher na Força Aérea hoje.